Buenos hermanos, que é Roberto Simões, Site Yoga Contemporâneo. Estamos aí dando continuidade ao nosso curso sobre o Hatha Yoga. A gente continua aqui dando uma espécie de uma introdução os principais pontos desses dois textos muito importantes para Dipikaya Grande Samhita nessas aulas introdutórias, né? Então, assim, se há alguma grande mudança ou contribuição ou maior demanda são em relação às técnicas, né? E uma delas são os crias, né? Entre os crias, por exemplo, que são citados nesses textos, que a gente não encontrava em nenhum outro com tanta propriedade, nenhuma outra escritura do yoga com tanta propriedade, podemos citar, por exemplo, o Dantadauti, que basicamente é escovar os dentes. Olha que interessante isso, né? A língua e as gengivas até que sejam... escovar os dentes, as línguas, as gengivas, né? Até que sejam retiradas, olha lá, todas as impurezas orgânicas e sutis também daí, energéticas, né? Nós também temos o Nauli, né? Técnica de rotação e contração, né, dos músculos abdominais. Geralmente já tenha visto isso em algum vídeo, né? O cara coloca até a mão aqui assim, né? E sem ar, né? Ele suga o abdômen, o diafragma, e vai fazendo um movimento, né? O peristáltico ou não, cuja intenção é massagear os órgãos internos, né? Na fisiologia orgânica e estimular. Aí, esse é o barato. Kundalini, dessa fisiologia dita sutil, né? O Trataka, por exemplo, que é fixação do olhar, algo que a gente utiliza no yoga moderno, chamado Ashtanga Vinyasa Yoga, fixação do olhar, né? A partir de olhar fixamente um objeto, vamos chamar de drishti, né? Como uma chama de uma vela ou partes específicas de um corpo, né? Que visa então desenvolver a concentração da atenção, assim como realizar também o fortalecimento e limpeza dos olhos e o despertar, como se disse, de poderes então extraordinários ou transfisiológicos, ou da fisiologia dita sutil ou energética, pertencentes a essa nova fisiologia que ganha muita força nesses textos, né? Então entenda, pode parecer à primeira vista, né, meio absurdo essas descrições fisiológicas, físicas, né, para realizar atos com fins espirituais, né, porque a gente não, nós judaicos cristãos, né, criada então na filosofia dualista do cristianismo, isso não é coisa ruim, é só uma perspectiva, a gente não consegue associar tão rápido a ideia de que o corpo seja um meio, né? O corpo é sempre algo que ajoelha no milho, paga penitência, vou sofrer agora para ganhar depois. Esse tipo de pensamento, né? Ele é formado numa perspectiva dual. Aqui, a gente então pensa, né, como argumentou anteriormente, a marca de uma mudança, né, importante no panorama religioso do yoga, ou espiritual do yoga, né, essa perspectiva sobre o mundo, né, e sobre o corpo. Então, segundo Vedanta, né, que influenciou o yoga deste período também, né, dentre outros, como a gente descreveu, sobretudo o Adwaita, o Advaita, o ser humano tem três corpos, né? Igual no espírita, né? Para quem é espírita, na verdade, o espírita é igual ao deles, né? Um orgânico e mais dois sutis, ou espirituais, se você preferir. Que são o corpo físico, constituído por músculos, né? Ossos, órgãos e pelos tecidos. Um outro corpo formado pela intuição, pela memória, pelo conhecimento e pelas emoções. E um terceiro corpo, né, Karana, ou causal, também denominado de receptáculo ou veículo da alma individual, né? Então, também o Vedanta está a descrição dos cinco koshas, né, além desses três corpos, ou invólucros do ser, que são Anandamaya Kosha, o corpo físico, da qual percorrem aí os nadis, o Manomaya Kosha, que é formado pelas emoções, mente, os sentidos ou índrias, sentidos, sensações, e o Vijnamaya Kosha, constituído pelo intelecto e pelo raciocínio. É este o autor das ações, né? E o Anandamaya Kosha, o corpo que transita além das misérias humanas, né? Então a gente tem, não é fruto do Hatha Yoga isso, né? É fruto de textos que já existiam, mais de um corpo, além de um corpo físico, corpos sutis, espirituais, né? Ou energéticos, né? A Kundalini, então, eu volto a dizer,
aspecto crucial no desenvolvimento do caminho para a transcendência do yoga, né? Para esse estado de Kaivalya, né? Ou Samadhi. Ele representa, não são iguais, mas você pode ter um Samadhi, tem níveis de Samadhi, né? Ela representa, então, Kundalini, a energia sutil, ou espiritual, a energética do ser humano, que deve ser acordada da sua morada. Olha só, as técnicas do yoga são para acordar a Kundalini, essa potência adormecida em você, na base da coluna vertebral até o topo da cabeça, né? Os chakras, por sua vez, estão dispostos nessa fisiologia, nessa anatomia yógica, energética, sutil, em locais bem específicos, né? O Muladhara é situado na base da coluna, é considerado então a morada de Kundalini, o chakra básico, onde os yogis modernos associam reiteradamente, né, sendo como o plexo do sacro, né? Na simbologia espiritual, energética, tem uma forma de flor de lótus vermelha, né? Com 4 pétalas, né? O Svadhisthana, que está localizado nos órgãos sexuais, são chakras, né? Onde os yogis atuais, né, modernos, associam ao plexo do sacro, porque plexo é um conjunto mesmo, ele tem carne, né? Então eles associam a anatomia que existe hoje a uma anatomia sutil, energética, né? Pela literatura mística do yoga, é representado por uma lótus de 6 pétalas, né, de cor vermelho alaranjado, onde modernamente os yogis se entendem, então, como o plexo do sacro, como eu já disse. O Manipura, que é característico na região lombar, na altura do umbigo, ali há um chakra, onde modernamente se entende como plexo epigástrico. É uma pétala de 10 é uma flor de lótus de 10 pétalas azuis. O Anahata, que está no coração, alguns associam, né, por exemplo, a glândula do timo, né? É formado por uma lótus vermelha de 12 pétalas. O Visuddha está na região da garganta, ou com o plexo da laringe, do faríngeo. Segundo Eliade, né, os yogis contemporâneos já associam na junção da espinha dorsal com o bulbo raquidiano, sendo a sua imagem simbolicamente aí representada como uma flor de lótus de 16 pétalas vermelho acinzentado. O Ajna Chakra é o centro energético localizado entre as sobrancelhas, né, tem 2 pétalas e branca. E um Sahasrara, que é no topo da cabeça, a coroa, para quem dá Umbanda, a sua forma de uma lótus de 1000 pétalas virada para baixo. Cada um desses chakras, então, corresponde a uma fisiologia singular. E quando se despertar, ocorre conjuntamente, né, com a circulação livre de prana nesses complexos, o retraimento da consciência tem relação aos aspectos mundanos, né? Então, assim, cada um desses chakras está relacionado, né, a aspectos da nossa consciência, do nosso ser. E o despertar dele por meio de asana, pranayama é possível e é muito estimulado. E há, então, descrições muito pormenorizadas para isso acontecer. Os mudras, né, segundo as escrituras do yoga, podem agir espontaneamente quando isso acontece. Então é possível fazer alguns gestos do corpo e não só da mão para despertar esses tipos de chakras, né? A fisiologia e anatomia, então, energética, sutil do Hatha Yoga surge com maior evidência a partir dessa Idade Média indiana, desse período histórico, social, político na Índia. Então, a partir dessa fisiologia, e sua correlação com a orgânica, obviamente, né? O Samadhi, então, esse estado, né, de transcendência do yoga, se liberta e faz com que você, então, tenha uma compreensão dos seus sofrimentos, da sua dor, né? E o avidya, a ignorância, desaparece, né? A ignorância. Com isso, o candidato do yoga possuirá, então, todas as condições transfisiológicas para a iluminação. Se você assistiu o curso de Yoga Sutra, o capítulo 3 deles tem 2 dezenas quase, ou mais até, de descrição de poderes extraordinários do yoga. E o Hatha Yoga vai associar esses poderes extraordinários ao despertar do corpo. É esse o rolê que eu quero dar, entendeu? Com você. Não é você decorar isso, ele mesmo diz que não tem que decorar nada, mas é o despertar de partes físicas e energéticas do corpo por prana faz com que o yoga, então, obtenha esses poderes extraordinários, né? Os nadis estão descritos, então,
como 350 mil pelo Shiva Samhita. Olha que viagem. Tem 350 mil canais onde prana circula em você energeticamente. E 72 mil nas Upanishadas. Mas considera-se que os três mais importantes é Ida, Pingala e Sushumna, que é ao longo da coluna vertebral. Sendo a entrada dos dois primeiros, respectivamente, a narina direita e esquerda, circulando ao longo de Sushumna, que é na coluna vertebral, ou na medula espinal, né? Grande parte da fisiologia descrita pelo yoga, né, medieval, baseia-se na tradicional medicina indiana, o Ayurveda, e como a gente já comentou em outras aulas, né? Mas dentro dessa prática médica indiana, os seres humanos são classificados pela relação de 3 humores ou doshas, literalmente o que produz a queda ou a destruição. Olha que viagem. Um dosha ou uma característica, um humor humano, kapha, relacionado a muco, vata, a ar, e pitta, a bilis. Tanto a medicina quanto o Hatha Yoga fundamenta-se nessa complexa fisiologia sutil, ou energética e orgânica, e elementos da natureza como terra, fogo, ar, água, espaço, que quando em desequilíbrio afetam os doshas, pitta, kapha e vata, que originam então enfermidades ou doenças. Então, não vou entrar nisso, porque é um curso de Ayurveda que, sei lá, tem 2, 3 anos para você cursar, e eu nem tenho a formação disso. Mas esse conhecimento, essa sabedoria, influencia esse texto. É por isso que eu estou trazendo esses nomes complicados aqui, tá? Depois você volta para anotar nome, posso deixar os nomes embaixo, não tem problema, me pede aí. Mas a questão não é você entender, aprender e controlar isso com esse curso. Mas você entender que, cara, mais do que um corpo, o Hatha Yoga tá pensando quando vai escrever esses textos. 5 corpos, corpos sutis, as emoções, a consciência, a inteligência. E também humores que transitam em nós, dependendo do encontro que a gente tem com outros corpos. Então assim, eu tô com um dosha específico aqui, sei lá, eu tô com mais vata do que kapha e menos, sei lá, pita. E aí eu encontro outro corpo que tem mais um do que o outro. O do encontro vai formar... É complexo, cara. A gente é feito de encontros, entende? A gente não tem uma característica física de dosha ou de não sei o quê. A gente está em constante transformação. Esse é o rolê que eu queria dar para vocês no fechamento dessa introdução aqui, dessa aula 2 da introdução, né? Então, entenda, a partir desses desequilíbrios, né, mais as volições mentais, né, o chitta vritti, né, o turbilhão da mente, da consciência, é justamente ao contrário do que é o objetivo da prática do yoga, né? Então, assim, a razão pela qual o Hatha Yoga na medicina Ayurveda é considerado como parte do seu tratamento médico, então o yoga, dentro do complexo ayurvédico, ele é parte do tratamento. E o Ayurveda, dentro do complexo yoga, é um mapa, uma cartografia para se entender como a gente está agora. Então o Hatha Yoga vai utilizar todo o conhecimento do Ayurveda para fundamentar o caminho para a ascendência espiritual. Então, a partir de agora, a gente vai analisar, né, nas próximas aulas, esses 2 textos basilares, né, desse período do yoga, o Hatha Yoga Pradipika, o Granda Samhita, que forma, então, junto com o Shiva Samhita, né, a base intelectual e da prática, da ascese de toda uma geração medieval de yogis, né, os Hatha Yogis. A gente vai utilizar, sobretudo, as traduções de Alicia Souto, porque tem em português, tá ali na editora Forte, né? Ela é docente na literatura indiana, filosofia do yoga, ela é da tradição do yoga de Kaivalyadama, né? De Kuvalayananda, e do Panchassin, que é um yogi e autor de uma das principais traduções dos textos Hatha Yoga em inglês. E também eu vou buscar alguns trechos do Iyengar, porque ele acaba sendo representante, vamos pensar assim, do yoga dito moderno e discípulo do pai do yoga moderno, olha só, né? Considerado, você pode criticar, mas é considerado, não tenho culpa disso. Krishnamacharya. Então a gente vai adentrar a partir das próximas aulas, então, esmiuçando, né? Entrando, não em cada sutra, mas pegando um arcabouço. Então a ideia do curso aqui é te dar chaves interpretativas para quando você pegar o Hatha Yoga Pradipika, já tem alguns conceitos, um panorama de quando foi escrito, qual contexto foi escrito, social, político, econômico, religioso,
E aí você conseguir ter armas, ferramentas para fazer sua própria tradução. Fazer os seus próprios comentários sobre eles. Tem todo o direito de fazer isso. É um texto, são 2 textos aí práticos, é um manual prático de posturas para você adentrar devagarzinho construindo a sua perspectiva do Hatha Yoga. Sinta-se autorizado para isso. Espero ter contribuído um pouco com você e a gente vai entrar então propriamente dito nesses textos agora na próxima aula. Forte abraço, nos encontramos lá.